Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos fazer mais uma live a respeito da mulher. O papel da mulher dentro da igreja, da família, dentro de casa, dentro do trabalho, no YouTube, fora do YouTube, em qualquer lugar. Biblicamente, sem distorcer os textos. Fora tudo aquilo que eu já tenho falado na série do Episcopado, que envolve falar também da mulher, nós temos que reler os textos e desfazer alguns argumentos tenebrosos que se levantam contra a verdade de Cristo. Porque vocês sabem, né? Muitas pessoas estão sendo ungidas a pastora, assim, do nada, solteira ou casado, sem experiência bíblica, ou mesmo se entregando a doutrinas de ventos. Porque para uma pessoa torcer tanto as escrituras do jeito que eu vi, a pessoa não está apta para ensinar, e é a prova de que a mão que foi colocada em cima da cabeça dessa pessoa foi mão de homem e não direcionado pelo Senhor. Foi mão de homem levantando pastores, homens, para defender doutrinas congregacionais. E olha só, nós temos que ler todos os textos novamente. E aí vocês têm que estar com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, para vocês poderem olhar para os dois lados e vocês poderem compreender quem é que está querendo defender alguma coisa denominacional da sua igreja, da sua mais nova igreja, quem está querendo defender o seu mais novo título, ou quem está querendo defender a verdade da palavra. Irmãos, a maioria não pode contradizer o que está escrito. Ainda que quase todas as igrejas não obedecem, porque muitos obedecem, muitos ensinam corretamente, a igreja presbiteriana está na frente desses pastores, infiéis à palavra, mas ainda que a maioria não está obedecendo a palavra, isso não anula o que está escrito. Agora vamos ser sinceros, os argumentos que eu ouvi são argumentos de quem está desesperado para defender o seu posto agora, para mostrar fruto para o seu pastor, para mostrar que eles estão dispostos a defender a sua congregação, porque a Bíblia, irmãos, não estão dispostos a defender. Lembra que eu disse para vocês na série do Episcopado, quando eu falava da mulher, do grandioso papel da mulher? Eu falei tudo o que a mulher pode fazer. São coisas que elas não estão fazendo porque elas não estão sendo ministradas verdadeiramente. Falei da questão do machismo, da questão do feminismo, da astúcia de Satanás, mas nós temos que falar também da astúcia de Satanás nesses pastores prematuros. Porque, irmãos, só vou repetir aqui para vocês alguns dos argumentos. É só para chamar, isso daqui é uma chamada para uma live consciente. Se você tem amor à palavra, se você tem temor às coisas que vocês vão praticar dentro da casa de vocês, não convidem essas pessoas para irem nas suas casas. Não convidem essas pessoas para irem na sua igreja. Não congreguem na igreja de quem pregue essas coisas. Porque essas coisas Deus vai pedir conta, irmãos. Eu estou ciente disso. Sabe quando você tem o testemunho da Bíblia e da sua própria consciência de que Deus vai estender a mão e vai cobrar? Ele deixa acontecer. Ele tem que deixar as pessoas falarem o que quer, na hora que quer, torcer a Bíblia do jeito que quer. Olha só, se liga nessas mensagens que são de pastores novatos, que agora estão a fim de defender os seus postos e as coisas que são praticadas dentro das suas igrejas, porque lá as mulheres ensinam, e eles estão a fim de que suas mulheres ensinem também. Então eles têm que trazer ali um desencargo de consciência, mostrar que é assim, a Bíblia está falando isso daqui. Irmãos, lê Timóteo. Eu já li para vocês, eu sei que vocês já sabem, mas alguém lê Timóteo, capítulo 2, e vê o que Paulo está falando de Adão e Eva. Vê o que Paulo está falando para a mulher aprender em silêncio com o marido. Entender que aquilo é carta para as igrejas, para todas as gerações. E torcer aquilo com argumentos como esses daqui. Muitas coisas que estão escritas ali é só para a época. São culturas da época, não é para hoje. Você tem que extrair dali o que está sendo falado e não praticar o pé da letra. Olha que perigo, irmãos.
Aí sabe qual foi a jogada? A jogada mais suja e asquerosa que eu vi? No contexto, Paulo fala que não é para a mulher andar com trançados de cabelo, para ela se preparar ficar se adornando com ouro, com prata, com joias, com vestuário dispendioso, e sim, ser assim uma mulher que olha para as obras. Irmãos, se você para meditar, você vai ver, olha só, o argumento é tão asqueroso que você tem que respirar fundo para falar contra isso, porque eu não imaginava eu um dia ter que falar isso. Eles pegaram esses textos e olha só a astúcia, como é coisa humana. Eles sabem que as mulheres não vão parar de usar o seu ouro, brinco de ouro, as suas joias, as suas roupas dispendiosas, essa vestimenta horrorosa que você vê no povo de Deus. Eles sabem que as mulheres não vão parar. Aí sabe o que eles fazem? Eles dizem assim: tá vendo? Se você seguir a Bíblia no pé da letra, pode tirar tudo aí, esse brinco tá em pecado. Se fizer uma trança no cabelo, tá em pecado. Você não pode levar a Bíblia ao pé da letra. Olha só. Você tem que entender o que está sendo extraído dela. Sabe, não está proibindo a mulher de andar assim, mas está dando para ela uma moderação. E tudo bem, eu posso entender isso daí. Não quer dizer que essa moderação, a mulher hoje vai falar que ela está moderada. Ela está com a roupa colada na bunda. E isso eu já testemunhei em muitas famílias, em muitas igrejas. Passa horas arrumando o cabelo, passa horas fazendo de tudo. E as boas obras? É isso que Paulo está falando. É isso que Pedro está falando. Aí eles falam, tá vendo? Vai levar o pé da letra? Então bota um véu na cabeça da mulher, faz ela virar uma islâmica. Olha a astúcia. Isso é maligno até. Isso não é só humano, é maligno. Porque se você não for um tolo, você vai entender o que Paulo está falando ali para a mulher e não vai pegar essa parte para anular o que foi escrito literalmente. Que a mulher é para aprender com o seu marido. Aí eu vi, irmãos, esses insensatos falando assim: se for levar o pé da letra, estavam fazendo live, nem faz pergunta aqui para mim, vai perguntar para o seu marido em casa. Olha o desespero para defender o seu pastorado. Olha o desequilíbrio. E vocês vão dar ouvidos para isso, irmãos? Será que vocês não têm um pingo de consciência para vocês entenderem qual é a real motivação dessas palavras insensatas? Porque não pode levar a Bíblia ao pé da letra agora. Você tem que entender, extrair dali o que está querendo dizer. Peraí, quando Paulo fala que ouro, prata, tranças no cabelo, ou seja, aquela coisa exagerada na mulher, não é recomendado, isso não está validando ela ensinar na igreja. Peraí, quem disse que uma coisa invalida a outra? E outra, não torceram só isso, torceram 1 Coríntios 14. Lá quando Paulo disse, o que eu ensino para todas as igrejas. Eles falam que é só para a igreja de Coríntios. Que tinha alguns costumes da época que não é para hoje, não serve mais. Irmãos, vamos atualizar a Bíblia. Aquele pastor lá, herege, eu até esqueci o nome dele, ele não está tão errado assim. Vamos atualizar ela. Porque Pedro, ele falou a mesma coisa que Paulo falou. 1 Pedro 3, lê na sua casa. Fala para a mulher não andar com tranças na cabeça, não ficar preocupado com vestuários dispendiosos, mas sim com boas obras e chamando o seu marido de Senhor. Aí sabe o que eles falaram? Aí, vai chamar o seu marido de Senhor então. Sabendo que a mulher não vai fazer isso, mas ela não vai fazer de desobediência. E ainda mais, elas vão ficar desobedientes ao seu marido e à palavra e à igreja por causa desses pastores desviados da verdade. A mulher tem que chamar o seu marido de Senhor, sim. E Pedro falou, não seja, não seja. Vai gastar horas fazendo trança no cabelo, colocando brinco, prata, maquiagem. Por que não gasta todo esse tempo com as boas obras? Fazendo o que está escrito na Bíblia. Eu não estou dizendo que é pecado a mulher se arrumar. Não é pecado a mulher pôr um brinco de ouro. Se ela tem condições de andar como uma dama, anda. Mas isso não pode ser o principal na mulher.
ela tem que gastar tempo não com as tranças no cabelo, com chapinha, com um monte de coisa, ainda que isso possa ser favorável para o adorno da mulher. Mas Pedro percebia muitas mulheres envolvidas com a vaidade. E olha que naquele tempo era espelho de bronze. Ninguém sabia, poderia ver a sua imagem tão nitidamente como hoje. Você não parou para pensar, né? Espelho com a imagem nítida? Irmãos, isso é coisa do século XIX. Ontem, até o século XIV, XV, os homens não passavam tanto tempo se admirando, se olhando no espelho. Precisava de uma arrumar a outra. A gente não tinha a imagem nítida do nosso próprio rosto. Então se gastava muito mais tempo se arrumando. Só que a pessoa não ficava pesado na vaidade, como é hoje, que você pode ver o seu rosto nitidamente no espelho. É disso que Pedro está falando. E olha o que Pedro falou no mesmo contexto. A mulher que não tem marido obediente, o que Pedro falou? Pedro, um apóstolo de Cristo, disse: ganha o seu marido sem palavras. Os apóstatas de hoje falam: prega para o seu marido, Se você pode pregar para o marido de outras dentro da igreja, você não pode pregar para o seu próprio marido? Porque seria mais coerente. Porque lá em Timóteo eles falam que a mulher não pode ensinar o seu próprio marido, mas pode pregar na igreja sobre a submissão e autoridade do seu marido. Mais ou menos assim, o marido chega e fala: mulher, eu sou pastor e você é minha ajudadora idônea. Só que a unção que caiu na minha cabeça caiu no corpo. Então hoje você vai pregar. Aí ele vai lá para a igreja e fala: hoje minha mulher está autorizada a pregar sobre a minha autoridade. Não é pastora, viu? Só vai pregar. Aí, numa pregação, a mulher vai ter que exortar, que repreender, vai ter que ler texto, vai ter que ensinar sobre o marido de todas as outras. Aí os insensatos dizem: sobre o marido de outras podem, ela não pode só sobre o seu próprio marido. Irmãos, se ela não pode sobre o seu próprio marido ter essa autoridade, quanto mais sobre o marido de outras. Seria até vergonhoso a minha mulher não poder usar a palavra comigo e outras mulheres poder usar. Por isso que Pedro, sabendo disso, olha a prova de que eu estou certo. E nisso eu bato o martelo batido, 100% de certeza. Pedro disse: mulher que tem um marido desobediente, ganha ele com obras, não com palavra. Por que Pedro não mandou pregar a palavra? Pedro sabia. E quando Pedro disse do vestuário da mulher, da aparência dela e de como ela deve se comportar, isso não anula o que ele falou antes, que a mulher é para estar submissa sobre o seu marido. Irmãos, são textos claríssimos na palavra e que agora estão sendo descaradamente torcidos, só para defender o seu pastor que está lá atrás deles, na igreja deles. E ainda agora eles estão se convidando para ir na casa dos outros para levar esse tipo de ensino. Isso é desvio da verdade e já é prova de dureza de coração por desobediência. Não aceite isso, irmãos. Por isso que nós vamos fazer uma live. Vocês vão entender perfeitamente que quando Paulo fala do vestuário da mulher, ou Pedro, ele não anula a mulher ensinando. E eles pegaram textos malucos. Olha, foi os pastores mais ignorantes que eu vi no seu desespero para defender o seu título e as coisas que são praticadas nas suas igrejas. Falou de lavar os pés. Falou: isso aqui é coisa da época, lavar os pés aos santos. Você não vai sair lavando os pés dos outros hoje. Era coisa que era feita na época, tem coisas que é da época. Eles não. Será que eles estão se fazendo de ignorantes ou será que são ignorantes mesmo? Porque lavar os pés aos santos nunca foi jogar água nos pés e tirar o barro. Nunca foi. Quando Jesus fez isso com os discípulos, ele disse que eles entenderiam isso no futuro. Lavar os pés aos santos é o que eu estou fazendo agora. É o que qualquer pregador faz quando limpa a sujeira das pessoas andando nesse mundo. Os seus pés sujos limpa através de uma pregação, porque ainda você vai estar caminhando nesse mundo. É óbvio que é algo espiritual. Aí eles pegaram isso como se fosse uma prática literal para falar: isso daí é coisa da época. Muitas coisas são coisa da época. O que Paulo falou em 1 Coríntios 14 é coisa da época.
Mas Paulo disse, o que eu ensino para todas as igrejas. E Paulo, prevendo a insensatez de tais pessoas durante as gerações, ele disse, e se alguém se considera espiritual ou profeta, reconheça que as coisas que eu estou escrevendo são mandamentos do Senhor. E ele não parou aí. Por que você acha que ele falou isso? E após ele ter dito isso, ele acrescenta, se alguém ignorar, será ignorado. Se alguém ignorar o quê? Sobre o que ele estava falando? Sobre falação de línguas na igreja, sem intérprete. É o que fazem. Ao vivo, ali para todo mundo ouvir. Ao vivo, para todo mundo ouvir. Mas e o que Paulo escreveu? Não, aquilo é para a época. Hoje é um novo futuro, uma nova era. Paulo disse, se alguém ignorar, será ignorado. Você já vê que tem um tom de repreensão aí. Vai ser ignorado em que sentido? Vai depender do nível da dureza de coração da pessoa. Põe mulher para ensinar, torce a Bíblia, ignora. Lá no tribunal de Cristo, se aparecer no tribunal de Cristo, vamos ver o que vai ser contado ali como galardão e o que vai ser contado como para receber o mal, a repreensão. Porque Paulo falou, se alguém ignorar, será ignorado. Em Timóteo está escrito a mesma coisa. Para Tito, Paulo falou o que a mulher deve fazer. Então, eu vou ler os textos para vocês na live e nós vamos meditar e ver o que a mulher pode ou não pode fazer. Porque agora eles pegam um ponto da Bíblia que é onde deveria ser um equilíbrio, joga para o lado extremo. Não, mulher então, se for para levar o pé da letra, mulher então não faz nem pergunta na live. Vai perguntar para o seu marido em casa. Peraí, tá com brinco? Isso é pecado. Irmãos, isso já se tornou perigoso. Se você abrir a porta para essa gente entrar na sua casa, e se você foi avisado, Deus vai cobrar da sua casa. Porque a mulher é peça fundamental na família, ela que ajuda o homem no episcopado, mas não no púlpito pregando. E para isso, a pessoa vai ter que torcer os textos bíblicos, perigo duplo. A mulher já vai estar lá ensinando, não como pastora. Só o título que não tem, né? Porque está ensinando como pastora, irmãos, usa a cabeça. Vamos deixar de ser burro. A mulher está ensinando lá, torce os textos da Bíblia e assim vai multiplicando essa transgressão. Isso é transgressão. Isso sim é pecado. Não é catar os textos e falar, peraí, tá com brinco? Aí Paulo falou, tá com brinco, pecado. Bota um véu na cabeça, não vem perguntar nada para mim não. Não, pergunta pro seu marido em casa, se vira. Irmãos, isso é tolice, isso é coisa para criança. Quem foi o irresponsável, o insensato, que colocou as mãos em cima da cabeça de uma pessoa dessa? Vai dar conta diante do Senhor. Porque o Senhor, da palavra do Senhor e da obra dele, não se zomba. Entendeu? Por isso aqui eu vou fazer uma live contínua. Esse assunto vai ser contínuo. Vamos ler Provérbios 31, vamos ler Tito, vamos ler passagens onde a mulher está sendo usada dentro dos seus limites. Porque a questão da mulher ultrapassar os seus limites já foi previsto na Escritura. E o seu castigo também já foi previsto. Um homem que não tem uma mulher, que não ajuda ele em casa com as suas tarefas, que não ensina os seus filhos, que não ensina as mulheres mais novas como obedecer a palavra. A mulher pode fazer muita coisa. Esse homem não consegue exercer um ministério diante da igreja. Não consegue. Por que você acha que eu não me submeto a nada disso? Primeiro, porque está errado. Segundo, porque eu mesmo me reprovo como episcopado. Se alguém colocar a mão em cima de mim para ser um pastor, vai ser irresponsável. Não é só porque eu ensino a palavra que eu estou apto para liderar uma igreja. Eu posso sim ser apto para ensinar. Deus me deu conhecimento para isso. Só que há tempo determinado para tudo. Ou eu aceito o celibato, ou Deus me dá uma esposa para eu liderar uma igreja. Senão, eu tenho que me contentar com essa obra pequena. O conhecimento que o Senhor Deus me deu é grande. Restaura. Mas eu tenho que entender qual é o meu limite. Não vou virar pastor. Não vou virar episcopo e depois ir lá torcer a Bíblia. Torcer a palavra de Deus. Distorcer
descaradamente para defender agora o meu título. Eu prefiro ficar nessa posição até que Deus me levante, Deus mesmo me levantar, não os homens. E eu jamais vou ficar defendendo o pastor que está atrás de mim, que me ungiu, defendendo a igreja só para agradar homem. A verdade de Deus tem que ser dita, irmãos. Tá bom? Então, vou deixar marcada essa live para a gente ler os textos direitinho, meditar, responder perguntas. E para ficar bem claro, essas pessoas não vão parar de distorcer a Bíblia. O caminho da desobediência já está ali posto na frente delas. Lembra que eu falei que ia vir dureza de coração? Aí está a prova. Talvez você não saiba de quem eu estou falando. Não importa, olha ao seu redor que você vai ver um monte. E se você souber de quem eu estou falando, melhor ainda. Porque isso é para a gente ficar atento. Porque as pessoas estão se desviando da verdade. Por causa de títulos, nomes. Por causa de... Quer ter comunhão? Vai ter comunhão. Aí, ó, o que dá a comunhão? Vai ter comunhão com a Bíblia primeiro. Depois você vai ter comunhão na casa dos outros, em célula, em café, em seminário. Tenha comunhão com a Bíblia. Porque pessoa que faz isso, irmãos, na minha opinião, está longe da verdade. Tá bom? Então eu vou deixar marcado aí para vocês. Vocês vão ver o lembrete no StreamYard ou, sei lá, no YouTube. Eu vou marcar, agendar uma live pra gente. Tá bom? Tanto no YouTube como no Instagram. Então é isso daí, irmãos. Já deu tempo ali, tá apitando. Fiquem na paz. Deus abençoe.